Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Desculpe pela voz meia diferente, mas recentemente, uma vez ao ano, eu sou acometida de uma faringite, que ela leva toda a minha voz e me traz a famosa tosse de cachorro. Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma tosse rouca, né, que só você acha que vai sair pulmão com tudo quando você vai tossir. Desde a semana passada estou assim. Acredito que não vai ter nenhum impedimento, acho que todo mundo me compreende bem. Caso a voz falhe, eu chamo o Raniel para fazer a translação para que vocês possam acompanhar, tá? Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4. Vai alternar a voz, tá? Uma hora eu vou estou igual adolescente, naquela fase de transição hormonal. Uma hora a voz está grossa, outra hora a voz está fina, tá? Então, se acostumem aí. Apocalipse, capítulo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças aos que se encontram sentados no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Deus Santo, grande, majestoso, soberano, sublime, excelso é o teu nome. Grande é o Senhor, ao qual nós podemos, nesta noite, nos prostrarmos e em adoração, bendizer ao teu santo nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos encarecidamente, Pai, pelas tuas misericórdias, seja conosco nesta noite. Traz, Senhor, a revelação daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nesta noite. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para que possamos, Senhor, mesmo que por um relance, contemplar a tua glória, teu poder, a tua majestade.
pois a Ti somente, Senhor, pertence a honra, a glória e o louvor. Que nesta noite, Senhor, o Senhor possa, pelas Tuas misericórdias, mais uma vez aquecer o nosso coração com a Tua palavra, com a Tua verdade, que ela não seja como uma aula, como qualquer outra coisa, Senhor, mas que todos aqui estejam em reverência diante da revelação da Tua palavra, porque é Tu, Senhor, falando conosco. E quanto a mim, mais uma vez eu te peço, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça sobre mim, que eu não venha abrir a minha boca e pecar contra Ti ou contra a Tua palavra, mas que somente, Senhor, saia da minha boca aquilo que o Teu Espírito me aprover neste momento. Seja conosco para louvor e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu estou lendo algo, ou quando eu estou ouvindo alguma história, eu sou daquelas que gosta de trazer a imagem na minha mente. Tá? Quando nós estamos... Eu acho fascinante ler livros, principalmente para a Olivia, porque alguns livros que a gente compra para crianças, geralmente vem algumas ilustrações. Aí, quando você está ensinando, quando você está lendo, você tem a possibilidade de mostrar aquela ilustração para que a criança ela possa compreender aquilo que está sendo narrado, naquilo que está sendo dito. Se for uma criança que ainda não consegue ter uma total compreensão, aquela ilustração para ela se torna um memorial, se torna uma referência daquilo que nós estamos ensinando. Então, eu também, particularmente, eu sou assim. Quando eu estou lendo algo, eu gosto de trazer a imagem da minha memória. Mas eu acredito que alguns que concordaram com a cabeça também pensam dessa forma. Mas mesmo não sendo criança, ou quando nós ouvimos ou vemos algo, né, nós gostamos de formar uma imagem acerca de um tema específico. E não é diferente aqui quando nós vemos ou lemos sobre Apocalipse. O livro de Apocalipse geralmente é um livro que ele é meio temido pelos cristãos, né? Alguns têm uma certa dificuldade de fazer a leitura do livro por questão de interpretação. Como é que eu vou interpretar o texto do Apocalipse? Alegoricamente, figurativamente ou de uma forma literal, né? Tudo aquilo que está sendo narrado, como é que eu posso absorver e ter o entendimento daquilo que João está nos relatando aqui? E diante dessa realidade, nós gostamos de formar imagens acerca de qualquer coisa relacionada à nossa vida. Nós ouvimos, principalmente as meninas, né, que aquelas histórias de conto de fadas, né? A princesa, que vem o príncipe e resgata daquela situação difícil, e depois que ela é resgatada pelo príncipe, eles vão viver felizes para sempre. E a gente vai criando no nosso imaginário, no nosso entendimento, essa ideia de que a vida perfeita de um casal, né? Nós criamos a imagem de um casamento perfeito, aquela pessoa com nós vamos nos formar uma aliança, que vamos ter uma aliança, ela se comporta como um príncipe, ou ela se comporta como uma princesa, e quando entramos na realidade, o príncipe, na verdade, era o sapo, e a princesa era a gata borralheira, né? Era totalmente diferente daquilo do imaginário que nós criamos. Isso seja acerca do casamento, seja acerca do sucesso, né? Como é que nós imaginamos uma vida bem-sucedida? Aquela vida que é regalada, que ela tem a possibilidade de desfrutar do que bem entender, na hora que bem entender. Dia da semana, eu posso ter o deleite de poder viajar para qualquer lugar. Não estou presa a um trabalho. A gente tem essa ideia de sucesso, né? E nós vamos assim criando as imagens na nossa mente, e nós vamos muitas vezes sendo delimitados. Desculpa, eu estou me irritando com minha própria voz, mas acabamos nos delimitando àquilo que nós podemos contemplar. Aquilo que o nosso coração muitas vezes deseja e anseia, às vezes é totalmente diferente dos padrões pelo qual Deus nos chamou para viver.
né? Esse imaginário que nós criamos, criamos a partir da nossa concepção, do nosso conhecimento e muitas vezes do desejo do nosso coração. E, na realidade, esses nossos desejos acabam se entrando em choque com a revelação daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos ser iluminados pela verdade. Todo mundo aqui tem a consciência disso. Amém? Nós todos precisamos ser iluminados e preenchidos pelo conhecimento da verdade. Mas essa verdade, ela tem que gerar uma imagem realista em nós. Porque muitas vezes nós conhecemos a verdade, mas ela não é totalmente clara. Ou ela não é uma realidade que nós podemos contemplar, mesmo que ela seja vivida e experimentada logo mais à frente. Então, precisamos ser iluminados por esta verdade. Precisamos ter esse desenho e acumularmos ele internamente para quando fecharmos os olhos, temos ali padrões de uma família perante aquilo que Deus constituiu como família, um padrão de vida feliz conforme Deus nos orienta o que é a verdadeira felicidade, um padrão de vida fiel do cristão, daquele que foi chamado para viver a realidade de cristão, um padrão de vida de sucesso. Mas, acima de tudo, a gente precisa ter uma realidade, uma imagem daquilo que Deus quer para nós. E, muitas vezes, essa imagem, ela não é muito delimitada, ou ela não é bem definida. Nós sabemos, declaramos, e muitas vezes declaramos isso de uma forma, mesmo que espontânea. Todo mundo está declarando, eu vou declarar junto. Nós sabemos que Deus é Deus todo-poderoso, onipotente, criador dos céus e da terra. Foi Ele mesmo que, com o poder da sua palavra, criou todas as coisas que nós contemplamos. Pelas suas próprias mãos, Ele nos formou. Homem e mulher formou, pelo poder que há somente em Deus de gerar essa vida. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo, nós sabemos que ele manchou a imagem de Deus em nós, e a partir de então, Deus é quem vem até nós e nos traz a redenção, para que nós pudéssemos viver como era para vivermos a vida lá no Éden, lá no início de todas as coisas. Nós sabemos que, diante da revelação que nós já temos, que esse mesmo Deus que nos criou, Ele não é um Deus alheio. Ele não é um Deus que nos criou, nos formou e nos deixou para vivermos a nosso bel prazer e a nossa vontade. Ele habita nos céus. E de lá, Ele rege e controla todas as coisas. Não há nada que não esteja debaixo do domínio e do controle do nosso Deus. Não há nada, e eu digo a vocês, nada que não esteja debaixo do controle e do domínio do nosso Deus. E essa realidade é aquilo que Deus quer trazer para João. Se você é alguém que leu, ou já estudou, ou ouviu algumas ministrações, mesmo que seja um livro difícil, Apocalipse não é um livro que ninguém conheça. Mesmo que você já tenha lido pelo menos 5, 7 primeiros capítulos do livro, você tem uma compreensão daquilo que Deus traz ao revelar, ao levar João em espírito a contemplar a sua glória. E é isso que Deus nos chama nesta noite para contemplarmos. Assim como Ele abriu uma porta nos céus para que João entrasse e pudesse contemplar quem está verdadeiramente no trono, Ele nos convida, nos chama a contemplar essa mesma realidade. Trazendo um pouco do contexto aqui do Apocalipse, é sabido de todos que a igreja no período sofreu perseguição à parte tanto dos judeus, os cristãos, os primeiros cristãos foram perseguidos tanto pela parte dos judeus, como ao longo dos anos também foi perseguido por Roma. Dentro do contexto aqui de João preso na ilha de Pátmos, nós temos a ciência de que a igreja ela foi perseguida nas primeiras décadas
do cristianismo quando foi formado, quando a igreja foi formada. Sobretudo a partir do ano 54, quando o imperador Nero assumiu o governo de Roma. E vai nos dizer a história, né, que logo com 10 anos do reinado do imperador Nero, houve um incêndio em Roma. E nesse incêndio foi imputado a culpa desse incêndio aos cristãos. E vem uma perseguição cruenta a partir do império, atingindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os crentes, então, eles eram crucificados, eles eram queimados vivos. Foi uma perseguição cruenta, dolorosa, que atingiu a igreja do Senhor Jesus. E para acrescer ainda mais essa questão da perseguição, os judeus, houve uma guerra entre os romanos e os judeus, no ano de 66, culminando na destruição do Templo de Jerusalém e na dispersão dos judeus por todo o Império Romano, por toda aquela Ásia Menor, por todo aquele continente. E nessa dispersão, tanto os judeus como os cristãos, eles foram perseguidos. No ano de 70, todos foram massacrados, perseguidos, mortos de uma forma que, se você conseguir ler, existe um livro chamado Livro dos Mártires, que vai contar e narrar algumas das situações em quais os cristãos eles foram perseguidos justamente nesse período, no ano de 70. E isso vai se agravar ainda mais, que no ano de 70, quem assume o Império Romano é o imperador Vespasiano, e ele vai inaugurar aquele famoso templo chamado Coliseu. E numa festa de 100 dias para comemorar a construção desse Coliseu, mais de 10 mil crentes foram mortos com requintes de toda a crueldade que nós podemos contemplar. E mais ainda do que nós podemos contemplar. Mais de 10 mil foram mortos, perseguidos, e avolumando-se ainda mais esse quadro, para contemplar ainda mais esse quadro, quando Dom Domiciano assume o governo de Roma no ano de 81, ele é conhecido como o segundo Nero, é o primeiro imperador do mundo a arrogar para si o título de Senhor e Deus sobre toda a terra. É esse Domiciano que vai prender João e levá-lo a exílio na ilha de Patmos. Então, quando nós temos essa narrativa aqui, onde João tem essa revelação, ele está na ilha de Patmos. Ele não foi lá para tirar férias, ele não foi lá para tirar um passeio, ele não foi lá para evangelizar os outros presos que estavam lá. Ele estava lá como mais um perseguido por conta da sua fé. E veja o cenário, meus amados irmãos, de como se encontrava a igreja naquela época. Eu não posso, é injusto eu fazer a comparação com o nosso tempo, porque há um abismo muito grande, Nós temos o privilégio de podermos andar com as nossas Bíblias, de poder vir ao templo, à casa do Senhor, de ter esses momentos de oração, de poder participar dos estudos, de podermos ir à casa uns dos outros para orar, para conversar, para partilhar da palavra, para aconselhar, para fazer qualquer coisa. Então, eu não posso fazer essa comparação, porque é injusta demais. Mas essa é a condição da igreja na qual João se encontrava ainda preso na ilha de Patmos. E só valendo destacar que nessa altura, dentre os apóstolos que Cristo tinha levantado para dar início à igreja e dar continuidade aos seus ensinos e revelando a glória de Deus no mundo, somente João estava vivo. Todos os outros apóstolos já haviam sido mortos no papel de mártires da igreja. Apenas João. Então por um momento, nós gostamos de construir imagens, então vamos construir imagens. Por um momento, pegue-se você no lugar de João. Coloque-se você no lugar de João. Mais uma vez é injusto, mas imagine você no lugar de João. Como é que você se sentiria? Você foi preso, todos os seus bens foram tirados de você,
João era pastor da igreja de Éfeso quando foi preso e levado exilado para a ilha de Pátmos. Não havia ninguém que pudesse acudir, socorrer, atender, porque era uma ilha que ficava distante. Para ter acesso lá, só era quem era os guardas e os que eram levados para ficarem lá presos. Você não tinha contato com mais ninguém. E você sabendo de que como a igreja estava se comportando, diante de toda dessa situação, eu digo a você como é que eu me imagino no lugar de João. Eu poderia estar muito bem lamentando. Senhor, como é que isso pode acontecer com o teu povo? Porque, Senhor, por que essa perseguição ferrenha para com o teu povo? Porque isso está acontecendo conosco, Senhor. Isso muito claramente poderia sair da minha boca diante dessa revelação. Só que, nos capítulos 1, 2 e 3, João recebe essa revelação do próprio Deus. No capítulo 1, nós temos ele descrevendo-se como autor deste livro, desta carta, que ele teve essa revelação e que ele, Espírito, viu Jesus. Ele viu Jesus não agora como um homem que ele conheceu durante o seu ministério terreno, mas agora Cristo como ele de fato é. E nos capítulos 2 e 3, nós vemos Cristo andando no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E é descrito as 7 igrejas, as suas características, as suas condições. E após dizer tudo aquilo que a igreja do Senhor Jesus estava enfrentando, nós vamos então para agora o texto que nós lemos. Depois destas coisas, depois de quê? De toda essa revelação que João teve de Cristo, dele no meio da sua igreja e de como a igreja estava se portando. Então, depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, diante dessa situação, diante da revelação do próprio Deus, neste momento, João é convidado a olhar para um lugar diferente de onde ele estava. Existe um conto curto de Guimarães Rosa, que ele fala sobre as margens do rio. O nome do conto é A Terceira Margem do Rio. No conto, ele fala que ele tem o rio. Quando a gente observa um rio, a gente diz que o rio tem 2 margens. Que a margem do rio seria a parte que a água toca sobre o solo. Então, olhando para o rio tem 2 margens. À esquerda e ele tem a margem da direita, né? Só que o conto de Guimarães Rosa, ele vai fazer uma analogia de que a parte em que a água do fundo toca ao solo também é uma margem. Então, no rio, há 3 margens. A margem da direita, a margem da esquerda e a margem do fundo do rio. Só que quando o Guimarães Rosa faz essa analogia com o fundo do rio, ele fala desse fundo, ele usa essa analogia para falar sobre a morte. Quando alguém morre e o corpo sucumbe, ele toca finalmente a margem do rio. Então, ele não chegou nem uma margem, nem a outra. Ele ficou na terceira margem do rio. Então, o apóstolo João, ele foi mandado por exílio, mas ele foi mandado por exílio para encontrar a terceira margem do rio. Ele foi mandado para o exílio, mas ele não voltaria. Ele foi mandado pelo imperador Domiciano para morrer lá. Lá, João deveria encontrar a terceira margem do rio. Só que Deus vai e faz diferente daquilo que os homens tentam fazer para com o povo de Deus. Queriam que João visse o fundo do rio, a terceira margem. Mas Deus abriu uma porta que não está nem à direita, nem à esquerda, nem no fundo e nem à frente. Deus abre uma porta que está acima do rio, que está acima da ilha de Pátmos, que está acima daquela realidade que os olhos de João estavam contemplando naquele momento. João viu uma ilha
totalmente desprovida de recursos. Ela era uma ilha que era usada para que os presos pudessem extrair materiais, minério daquela ilha. Então, não havia nenhum recurso natural. João foi mandado para morrer naquele lugar, mas Deus traz uma revelação que nem mesmo João poderia contemplar. Deus abriu uma porta no céu, onde João não poderia ver nenhuma saída, só havia água. E a outra opção que tinha na sua mente era o fundo do rio, a terceira margem do rio. Deus abre para João uma porta no céu. E por que Deus vai abrir essa porta para João no céu? Para que João pudesse contemplar as coisas que humanamente, e quando ainda presos nesse corpo terreno, nós ainda não podemos contemplar. João, ele foi elevado aos céus através dessa porta, não pelo seu corpo físico. Ele não foi trasladado como Elias foi. Ele foi até o céu em espírito. Então, nós entendemos que João teve uma revelação sobrenatural dos céus. E o que é que ele vê mais uma vez? Ele diz que vê essa porta no céu, como ele também ouve. E o que é que ele ouve? Ele ouve uma voz como de trombeta, a falar, a chamar, a convidar ele a subir. Sobe para aqui, porque eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Deus fala com João, e como Deus manifesta a voz que João ouve de Deus. Ele ouve uma voz como uma voz de trombeta. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir uma banda marcial e ouvir uma trombeta tocando. É um som grave, um som forte, é aquele que está um estupido no ouvido, se você tiver fé. É aquela voz que você não consegue passar despercebido, nem mesmo diante de uma grande multidão. É aquele som que é forte, que nós conseguimos ouvir. E é assim que Deus chama João, com a sua voz poderosa. Trazendo essa manifestação de Deus aos homens, eu me lembro muito de como Deus se revelou no Monte Sião ao povo. Quando Deus chama o povo para formar uma aliança, e eles estão ali no pé do Monte Sião. E como é que Deus fala? Deus fala. Só que o que é que o povo ouve? O povo ouve raios, trovão, como se fosse uma tempestade vindo. Essa é a voz do nosso Deus. É uma voz que nós não podemos contemplar por conta da nossa humanidade, que é ainda ilimitada. E por conta do pecado que insiste ainda em confrontar a nossa carne e nosso espírito. Mas Deus, quando fala, Ele fala com uma voz que nós não conseguimos passar despercebido da voz de Deus. Deus fala, é uma fala audível, mesmo que seja forte, mesmo que seja ao som de trovão, mas é aquela voz que nos faz tremer de cima a baixo, sabe? É aquela voz que ao mesmo tempo traz paz ao nosso coração. É a mesma voz que convida, sobe. Sobe. E eu vou te revelar aquelas coisas que devem acontecer. Deus não está dizendo das coisas que podem acontecer, ou de uma realidade alternativa que, se a gente cumprir, vai acontecer. Deus está dizendo uma realidade que vai acontecer. Porque quem está revelando estas coisas é o mesmo Deus que cumpre fielmente, cabalmente, cada uma das suas palavras. A palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia. Tudo que sai da sua boca, Ele é fiel para cumprir. Então, quando Ele diz, vem, sobe, que eu vou te revelar as coisas que vão, que devem, porque elas irão acontecer no tempo oportuno. Quando todas as coisas estiverem debaixo da minha vontade, quando tudo se concretizar, essas coisas irão se realizar. Então o convite é: sobe. Há uma porta dos céus para nós. Muitas vezes, a semelhança de João, nós podemos estar no meio do rio. E tudo que a gente olha, a gente vê uma margem lá longe do outro lado, a outra margem que a se perder de vista, e a gente só vê água ao nosso redor. Muitas vezes, com a ponta dos pés, a gente tenta ainda pegar um impulso no fundo da margem.
no fundo do rio para poder conseguir respirar, para conseguir tentar atravessar esse rio. Estamos sufocados muitas vezes pelo nosso pecado. Estamos sendo sufocados muitas vezes pelas angústias, pelas perseguições, por tanto sofrimento que nós passamos, por tantos diagnósticos que vêm, por tantas realidades que nos sobrevêm. É a dificuldade financeira, é a dificuldade no casamento, é a dificuldade com os nossos filhos. A gente não tem conseguido mais lidar com ele, a gente tem de dificuldades, a gente tem tido dificuldades de expressar e viver aquilo que nós fomos chamados para viver. E muitas vezes isso nos consome, porque nós somos chamados para viver em santidade, mas muitas vezes a nossa carne é fraca e ela sucumbe ao pecado e a gente se desespera, a gente olha para o lado e a gente não vê saída. Mas Deus abre uma porta para nós no céu e nos convida a subir. E Ele nos convida a subir para que nós possamos contemplar a realidade. Que realidade, Poliana, Deus tem nos chamado a viver? Que Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele está lá. E esse mesmo Deus que está sentado no alto e sublime trono é o mesmo Deus que deixou a sua glória. Essa glória que nós lemos aqui no capítulo 4 e que nós podemos também ler no capítulo 5. Essa glória de anjos, de seres celestiais que não se cansam, que todos os dias estão diante dele, adorando, glorificando, exaltando o seu santo nome. Esse mesmo Deus abriu mão de toda a sua glória para viver como um de nós. Para viver e passar por todas as situações em que nós passamos como seres humanos. Para que nós pudéssemos ter um intercessor justo, que se compadecesse das nossas dores, das nossas lutas. Nós não temos um Deus alheio. Esse mesmo Deus que está sublime, excelso, e que muitas vezes parece distante de nós, é o mesmo Deus que está em nós. É o mesmo Deus que manifesta-se a nós e diz: olhe para cima, suba até aqui e eu te revelarei as coisas que haverão de acontecer. Este Deus, meus irmãos, é esta a realidade que Deus chamou João para ver. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. O que foi que João viu nessa revelação? Em primeiro lugar, João viu um trono. E no trono alguém sentado. Nessa realidade, quando falamos de trono ela traz essa impotência de poder. Quem é que senta no trono? Aquela pessoa que tem autoridade máxima. Só quem está sentado no trono é aquela pessoa que foi dado a ela todo o poder e autoridade para reger, seja uma localidade ou seja um ambiente maior. Então, quando se destaca o trono, destaca-se essa realidade de alguém que tem domínio, que tem controle, que é soberano, que está diante e que tem controle sobre todas as coisas. Diante desse trono, ele viu no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aqui, diante dessa revelação, nós entendemos muito bem quem João viu. Só que ele não viu João, é os remédios. João não viu Deus em sua totalidade. Porque não existe um que possa contemplar a Deus e permanecer. Moisés, ele viu um relance da glória de Deus. Só a luz, quando Deus passou, as costas de Deus. E no relato, diz que o seu rosto iluminava, brilhava, resplandecia. Que quem fosse encontrar com Moisés não conseguia olhar diretamente pelo brilho que ele resplandecia, por ter visto um relance da glória de Deus.
E o que é que João vê? Ele vê assentado semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado nele 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. No trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele vê uma imagem, não vê a imagem nítida de Deus, mas o que ele vê, ele consegue descrever como pedra preciosa. Você já conseguiu contemplar uma pedra preciosa? Eu só por foto mesmo. E a gente sabe que por foto a gente não consegue captar toda a beleza, o brilho, a que resplandece de uma joia preciosa. Não é assim? Não é assim quando João vê essas pedras. Ele descreve essas pedras preciosas, porque diante da presença de Deus, que emana uma luz, e uma luz que é inacessível, uma luz que é incansável, e uma luz que revela tudo o que há de bom e perfeito. Então, quando ele descreve a Deus, ele descreve nessa revelação dessas pedras preciosas. Jaspe é uma pedra transparente, que essa pedra transparente tem essa ideia de captar a luz, de receber e de emitir a luz. Como o sardônio, ele tinha um brilho avermelhado, também transparente. Então, imagina uma reflexão sobre essas pedras, e é o brilho que ela emana de volta. É um brilho que quase como cega a pessoa. Então, ele vê esse trono e ele vê esse ser semelhante à pedra de jaspe e à pedra de sardônio. Ou a segunda coisa que João vê nessa revelação, ele vê o ambiente em que esse trono está. Há um arco-íris, semelhante ao aspecto de esmeralda, ao redor do trono, como também desse trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. No ambiente que esse trono está, a primeira coisa que se destaca é o arco-íris. No aspecto de esmeralda. O arco-íris, como bem sabemos e conhecemos, ele foi manifesto por Deus, ele foi colocado no céu por Deus, quando Deus firma uma aliança com Noé. Após o dilúvio, onde tudo foi destruído por conta das águas, Deus estabelece na aliança com Noé que não mais destruiria o mundo por meio d'água, né? E como nós sabemos, esse arco foi estabelecido no céu. E quando nós vemos essa revelação que João escreve aqui do que ele contemplou, o que ele vê no ambiente do trono? Ele vê esse arco. E o que isso representa para nós? A graça de Deus. O que ela de fato é lá em Gênesis. O que é a implementação do arco no céu? A graça de Deus sobre todo ser humano, de que ele não mais destruiria o mundo com a água. E quando nós vemos nessa revelação, o arco é destacado a graça de Deus. Mas quando nós vemos o verso 5, o que sai do trono? Relâmpagos, vozes e trovões. Que isso emana justamente o quê? Uma tempestade está vindo. Não é assim? O que é revelado primeiro? A graça. E depois segue-se o juízo. No ambiente natural que nós vivemos, nós vamos entender e interpretar que vem uma chuva forte, quando o céu está coberto, denso, né, escuro, e pode-se ouvir raios, trovões, estrondos. Então, na nossa cabeça vem o quê? Vem uma forte tempestade. Quando Deus se revela aqui a João, quando ele se manifesta aqui a João, não vem mais a ira de Deus em primeiro lugar, porque está sendo manifesta a graça. Mas não se prenda somente à graça, porque do trono também saem relâmpagos, vozes e trovões. E o que isso quer revelar para nós? De Deus emana toda a graça. A graça que hoje nós temos de nos reunirmos em seu nome e adorar a Ele é pura graça de Deus que nos concedeu.
Mas também revela que esse Deus que é gracioso, bondoso, é também esse Deus justo e santo. É um Deus que é justo e santo. Cristo veio, e quando ele diz que veio, ele veio para revelar a glória de Deus. Mas ele voltaria, e não mais para manifestar a glória de Deus, e sim a justiça. É essa a revelação que João tem aqui. Primeiro nos foi dado a graça, mesmo que nós merecêssemos primariamente a justiça de Deus, porque em Cristo a justiça de Deus foi cumprida, para a honra e glória dele mesmo. Mas, quando ele vê primeiro a graça, mas ele também vê um Deus que é justo, que é santo. Assim como Isaías teve a revelação, lá no capítulo 6 do seu livro, quando Deus se revela a Isaías, Isaías contempla a Deus no alto e sublime trono, anjos, seres celestiais, cobrem o rosto, cobrem os pés de Deus, porque ninguém pode estar diante de Deus e resistir, assim como João aqui, e há uma manifestação, um cântico único que sai da boca desses seres celestiais, que o quê? Santo, santo, santo. Deus é 3 vezes santo para emanar e trazer a realidade dessa santidade que Deus é e que também exige que o seu povo seja. Deus manifesta a nós a graça, meus irmãos, mas também Deus exige de nós santidade. Essa é a revelação que nós temos aqui. E para concluir, porque o tempo aqui passa comigo, né? O que é que João vê? Uma terceira coisa que João vê. João vê todo um corpo celeste que continuamente, ininterruptamente, adora e louva a Deus. Cotidianamente, rotineiramente, sempre. Nós temos essa revelação aqui de que João contempla de Deus no trono. Ele vê seres, 24 anciãos, 24 tronos que estão ao redor do trono de Deus. O trono de Deus está no centro, ele está alto, né? Ele está visível, e temos 24 tronos que estão ao lado do trono de Deus. E esses 24 anciãos, eles tiram as suas coroas, eles deixam de lado a glória, o poder que eles possam ter, e revelam, lançam essa glória diante do único que é digno de receber a glória. Nós também temos 4 seres viventes, um semelhante a leão, um semelhante a novilho, o terceiro como rosto de homem, e o quarto semelhante à águia quando está voando. Não é meu papel aqui trazer uma interpretação disso, tá certo? Não vou falar disso. Não é meu papel aqui trazer essa revelação, interpretar esses seres, o que eles são, porque o meu foco aqui é destacar quem está no alto sublime trono. E diante desse corpo celestial, o que nós podemos entender é que nós teremos muitas surpresas quando nós formos para a glória. A gente acha que no céu só vai ter Deus e os anjos. Mas na própria narrativa que o Senhor descreve, tanto aqui em Apocalipse, como em Salmos, como em Daniel, como em Ezequiel, como em Isaías, nós temos a manifestação de vários seres celestiais, tá? Vários seres celestiais. Então, é aqui que se aplica isso. E o que nós podemos entender é que todos eles louvam e adoram ao nome do Senhor, de uma forma ininterrupta. E o que é que nós podemos aprender com isso aqui? Quando nós estamos aqui, no momento da nossa reunião, onde nos reunimos aqui para adorar a Deus, quem canta aqui não é somente uma banda. Não é somente um corpo de pessoas aptas e capacitadas que tocam algum instrumento ou que têm uma aptidão vocal, que estão aqui entoando no tom, no ritmo certo e que todo mundo vai junto. A gente precisa entender que quando, no momento da reunião, do corpo de Cristo, da igreja, da reunião dos santos, nessa reunião solene, quando nós nos juntamos, a voz da ministração aqui, nos unimos unicamente com essa mesma ministração que ocorre nos céus. Nós, juntos, como povo,
separados, eleitos, remidos, lavados, comprados por um alto preço. Unimos em uníssono, numa única só voz, adorando ao Deus que é todo-poderoso, clamando e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, todo-poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que a nossa alma anela, anseia, aguarda, expecta voltar, para que nós finalmente possamos juntos, assim como o coral celestial, e diante de todos cantar: só tu és santo, só tu és digno, só tu és poderoso, a ti pertence a honra, a ti pertence a glória, a ti pertence a minha vida, a ti pertence tudo que eu sou, a ti pertence os meus dias, as minhas horas, o meu trabalho, a minha luta, o meu sacrifício, a minha família, os meus filhos, a ti pertence, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo aquilo que o Senhor me permitiu conquistar foi por conta da sua obra maravilhosa que me alcançou e me comprou para si mesmo. Então nada é meu, nada é meu, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Do momento em que eu acordar, o fôlego de vida que vem, mesmo com a voz fraca, falha, feia, falhando, gaguejando, chorando, é teu, Senhor. Porque eu sei o que o Senhor fez por mim. Você consegue contemplar o que Deus fez por você? Você consegue olhar e ver o que Deus fez por você? Para onde você está olhando? Para onde você tem olhado? Para onde você tem gastado a sua vista? Será nas muitas preocupações cotidianas e rotineiras, porque são muitas, convenhamos? Será no diagnóstico que nós recebemos? Será que temos gastado todo o nosso empenho para viver ou mostrar algo que muitas vezes nós nem somos, para agradar pessoas que muitas vezes nem nos vê? Meus amados, você pode vir à igreja, você pode se dizer crente, você pode ser da linhagem da terceira ou da quarta geração da sua família de crentes. Você pode vir aos cultos. Você pode vir todo evento que tiver na igreja. Você pode participar de tudo. Você pode ser atuante em algum ministério. Você pode vir, cumprir o seu horário, bem direitinho, não faltar, não ser maldizente. Você pode ser o primeiro a chegar na igreja, sentar aqui na frente. Você pode ser aquele que rasga a voz no momento da adoração. Você pode ter o cabelo de cocó, a saia no pé. Você pode se vestir como um varão assembleiano, raiz, não Nutella, o raiz. E você pode muito bem não ter conhecido ainda Deus. Você pode muito bem, infelizmente, ainda não ter conhecido a Deus. Porque muito mais do que conseguir ou conquistar algo, ou se fazer ser visto perante as pessoas, vale mais você conhecer a Deus. Porque diante da revelação de que Deus é, quando Deus se revela aqui a João, ele não quer se revelar apenas como um Deus que gosta de chamar a atenção, daquele que quer se manifestar para que todos vejam. Deus é Deus, Criador soberano, Ele é glorioso e merece toda a honra e toda a glória. Mas Deus não é um Deus, fugiu a palavra. Ele não é egocêntrico. Ele não é egocêntrico, se assim eu posso dizer. Ele se revelou a João
diante daquela situação e diante de como João estava vivendo, para que João pudesse contemplar na revelação de Deus sentado no trono e de toda uma ordem celestial que o adora continuamente, ter a certeza de que Deus continua sentado no alto e sublime trono. As muitas águas que nos cercam, elas nos tiram a visão dessa realidade. Você pode estar olhando para uma margem, pode estar olhando outra, e no desespero, talvez alcançando a terceira margem do rio. Mas Deus nos chama para olhar para cima, para olhar para Ele. Não para olhar para o teto, para essas tecnologias, mas para olhar para Ele. Porque quando estamos diante dEle, quando Ele se revela a nós, tudo que há em nós é revelado. O pecado que há no nosso coração, a soberba, a dureza, a arrogância, tudo aquilo é revelado. Nós vemos o nosso comportamento e diante dessa realidade, nós mudamos. Por quê? Porque não é porque eu tenho medo de morrer, não é porque eu tenho medo do inferno, mas é porque eu temo ao Deus da minha vida. Eu temo ao Deus que me amou antes mesmo de eu amá-lo, antes mesmo de eu conhecê-lo, porque não há nada em mim, não há nada em nós que Deus possa ter olhado para nós e ter dito, olha, esse aí vale a pena morrer, olha, esse aqui vale a pena, vai sofrer um bocadinho, vai apanhar um pouquinho, mas no fim vai estar filé, vai ser o vaso de alabastro perfeito, vai ser o puro ouro do Ofir. Não! Porque não há nada em nós, nós não merecemos nem estar aqui. Nós não merecemos nem estar aqui. Para concluir, eu acho que eu já concluí umas 3 vezes, né? Mas para concluir, há 3 grandes imagens aqui em Apocalipse. Deus é soberano e poderoso. Deus tem uma corte celestial totalmente submissa. E há uma corte celeste que é centrada na glória de Deus. E isso implica muitas coisas para nós, como eu já falei. Deus não é fraco, Ele está cuidando de você, mesmo quando todas as coisas na sua vida estão indo mal. Deus é adorado e louvado nos céus. E é terrível quando Ele não é adorado por nós aqui na terra. Lembre-se, a nossa voz se une ao coro celestial para glorificar e engrandecer ao nosso Deus. O mundo, ele louva a besta, como Apocalipse 13 vai dizer. Ele será submisso ao anticristo e ao falso profeta. Mas a revelação que nós temos aqui em Apocalipse 4 nos dá a certeza que a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. Porque Ele é o único merecedor desta realidade. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizer assim, olha, você pode estar passando por todas as situações difíceis na sua vida, mas quando você vier para a igreja, deixa as coisas difíceis lá fora e venha com o intuito de adorar. Eu já escutei, talvez eu possa até ter dito isso, então eu peço perdão. Mas quando você vier, e mesmo que tudo na sua vida esteja mal, eu convido você a trazer essas coisas também para o seu momento de culto. Para que você possa despejar diante daquele que pode solucionar todas as coisas. Para que você possa entregar o fardo que é pesado e receber do próprio Deus o fardo dele que é leve. Diante dessa realidade, não importa o resultado do exame, não importa a situação do casamento, não importa a sua saúde, não importa aquele diagnóstico, aquela doença que você acha que não vai ter jeito. Deus continua reinando no alto e sublime trono. Meus irmãos, está fraco, está difícil. Está difícil você se permanecer santo, viver uma vida de santidade, pura e caixa diante de Deus. Lembre-se, Deus está no alto e sublime trono. Está bem, está feliz. Está as coisas indo, recebeu a bênção do Senhor, glória a Deus. Deus continua no alto e sublime trono. A fé, meus irmãos, é muito mais sobre receber dessa imagem de que Deus é, do que tudo aquilo que nós podemos conquistar nesta vida. Às vezes parece que Deus não existe,
Mas João viu Deus nos céus, no alto e sublime trono. Talvez parece que, nossa, Deus não é capaz de resolver a minha situação. Mas João viu Deus, e do seu trono emana raio, trovões, poder, e há também a graça manifesta pelo arco-íris. Às vezes parece que ninguém mais se importa. Só eu estou trabalhando aqui, só eu estou servindo com todo empenho, ninguém mais se importa. Lembre-se que há uma corte celestial que não se cansa, que vive em vida, em adoração, e em louvor e em gratidão a Deus. Uma adoração ininterrupta no céu, dando a glória. E é essa a imagem que deve nos mover, meus irmãos. A imagem, você pode criar qualquer imagem na sua mente, mas tenha uma por certa: Deus está no alto e sublime trono. E só para concluir, de todo esse ambiente poderoso, majestoso que é apresentado aqui em Apocalipse 4, esse trono de glória, de poder, essa adoração constante, os seres celestiais e o louvor, foi daqui que Cristo veio. Foi daqui que Jesus saiu para nos alcançar. Foi desta corte celeste que o Deus vivo não se apegou à glória e decidiu virar homem para nos alcançar. O Cristo está aí. O Cristo que estava lá, mas que veio para cá, é o Cristo que é para nós uma porta aberta nos céus. Para que entrando por ele, nós encontremos vida e ouçamos a voz que nos convida a subir a uma vida de intimidade em comunhão. Você acha que nunca ouviu essa voz? Você vive a sua vida como se nunca tivesse ouvido? Você acha que nunca vai poder contemplar essa porta celeste? Hoje é a sua chance. Hoje é a sua chance de abrir o seu coração, de abrir os seus olhos, deixar de olhar para o lado e contemplar a porta aberta nos céus. Para que essa revelação sobrenatural de quem Ele é possa transformar a sua vida e que você saia daqui não somente andando para os lados como se não tivesse direção, mas que a sua alma seja levada para cima e que nós encontremos nos céus, na obra perfeita de Cristo Jesus, o caminho pleno para realmente ouvirmos a voz do Pai e sermos satisfeitos nele. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus.